Aqui, pessoal, a gente está mostrando o novo Renault Captur para você nessa versão completa. É um carro que está chegando ao mercado brasileiro logo agora em março. Um automóvel tipo crossover, SUV. Acabei de fazer o test drive dele também para colher mais impressões. A gente está mostrando imagens do carro em movimento para você acompanhar. E nessa nossa apresentação estática aqui, eu quero apresentar um pouco dos detalhes do automóvel. Então, se você comparar esse carro ao produto que é vendido na Europa também, observe que o farol é completamente semelhante ao Captur europeu. Você tem esse detalhe, que é um detalhe de LED com luz diurna. Observe que a frente, olha, se você entender aqui, ó, essa assinatura global da Renault, ela traz a imponência, o losango deles aqui, que é uma espécie de diamante da marca, junto com o capô que tem dois vincos e saliências que guardam aqui embaixo. Eu vou abrir um pouco o capô para você ver um pouco mais desse motor 2.0. Observe que é um motor que tem uma caixa de 4 velocidades. A Renault vai lançar um câmbio CVT no modelo 1.6. Esse modelo só chega no próximo semestre, não tem jeito agora. Nessa versão 2.0 é o que tem aqui, o câmbio de 4 marchas, que a gente já conhece do Duster. Observe também aqui que ele tem o tanquinho de partida, que é algo que a tecnologia ainda não, vamos lá, substituiu. Então a partida vai ter que estar aqui alimentada, é óbvio, na partida a frio. O tanquinho é um negócio que aos poucos vai ter que sumir, a Renault sabe disso. E lógico que nos próximos modelos, acredito eu que numa versão 2018, esse tanque aqui ele deu uma desaparecida. Já acredito que no 1.6 CVT isso não vai existir. Então está aqui um pouco do motor dessa imagem. Tem um acabamento de carenagem legal, então dá para entender bem isso. Esse teto em duas cores eles chamam de biton. Então o biton é um ponto de referência. Observe aqui, olha, quando você pega e traduz a cor principal da lataria, da carroceria, e encontra a curvatura do teto numa cor mais escurecida. Um carro diferente daquele do seu vizinho, aquele que anda pelas ruas. E aí trouxemos essa possibilidade para o cliente de ter o teto na cor diferente do resto do carro. Temos também as cores tradicionais, com o carro numa cor só, mas quem quiser ter um carro mais diferenciado, pode optar por duas opções de cores do teto. Então você pode ter 13 opções de cores normais, mais 9 opções de combinações de teto diferente do restante do carro. Com tudo isso, o cliente vai poder escolher e ter o carro dele do jeito dele. Aqui atrás, a gente vai dar um giro para mostrar um pouco mais das lanternas, que tem um traço em LED também, 3 traços em LED que dá uma assinatura lateral. E um ponto muito legal aqui, ó. Olha o tamanho da boca desse porta-malas de 437 litros. Então a Renault fez com que esse carro tivesse espaço de sobra para você entender um pouco mais como é a proposta do SUV, do crossover, que entrega aqui uma capacidade volumétrica muito aceitável para a categoria. 437, eles apontam como o maior da categoria, e a gente está mostrando que tem outro lance também, que para privilegiar esse corte, a lanterna do porta-malas, ela é cortada, dividida. Vou dar só uma levantada aqui para vocês verem que tem um corte de lanterna. E está aqui um pouco da cabine, que eu convido vocês a entrarem na cabine do automóvel, que tem os bancos também no formato biton. Observe. Então, se você encontrar aqui dentro semelhanças com o próprio Duster, como a central multimídia, é natural que você vai encontrar, porque são semelhantes. Aqui está dentro também o controlador de velocidade de cruzeiro, que a Renault desde mais de 15 anos que utiliza aqui atrás do volante. Volante que eu gostei, de empunhadura bacana, é um volante que entrega essa sensação de robustez. O câmbio automático com design bacana, olha, o botão de partida aqui. E a chave da Renault, que é uma chave tipo cartão, que é muito bacana também. A gente está mostrando detalhes. O painel que tem esse compartimento, que poderia caber aqui um dock para colocar o celular, por exemplo, mas eles não fizeram isso. Não serve. Você coloca o celular aqui, se quiser guardar alguma coisa, está pronto. Está fechado aqui. E a central multimídia que a gente já conhece do Duster. Isso é um pouco mais desse automóvel. Aqui que tem GPS, que tem tudo na mão. Rápida, fácil, eficiente. Esse Media Nave é muito legal. Um painel em 2 cores. Então, se você perguntar, tem muita harmonia a bordo? Tem. Inclusive pelo velocímetro, que ele é digital, com os mostradores de controle de rotação no analógico e também
o controle do volume do tanque de combustível. A gente faz essa apresentação estática, apresenta um carro que a Renault, na minha opinião, acertou em cheio. Então, pessoal, a gente está gravando aqui a bordo do novo Captur da Renault, nessa versão 1.6, nesse motor, que é totalmente de alumínio, 120 cavalos de potência, tem uma relação de eficiência energética muito à frente da concorrência, porque a Renault conseguiu imprimir um novo ritmo mecânico a esse propulsor, digamos assim. Mas o que vale é a gente falar um pouco dessa cabine, desse carro que entrega conforto, entrega um pouco daquilo que as pessoas estão procurando no SUV. Esse carro é o carro aproximados 80 mil reais, se a gente analisar assim, porque ele tem o Media Nav, que custa 1.500. Essa é a versão certamente de combate, mas a Renault espera que a 2.0 seja o carro que vai vender mais, né? Então, gente, nessa paradinha do sinal aqui, eu vou falar um pouco sobre a zona de ruído a bordo. O carro é extremamente silencioso. Então, gosto dessa eficiência acústica da proposta do Captur. E comentando com meus amigos, então falando sobre essa busca pelo automóvel, onde o público feminino se identifica de imediato, porque vai ver o design, vai ver um frontal, vai ver uma traseira bacana, e quando ela entrar aqui na cabine, vai perceber que o veículo, ele disponibiliza tudo aquilo que um crossover, que um SUV oferece. Então, vai ser uma batalha das duras com Honda HR-V, com Renegade, com Creta que está mandando ver aí, e com o próprio Kicks da família, da aliança, né, Renault-Nissan. Então, quando você colocar um Kicks do lado desse carro aqui, o Kicks vai dar uma encolhida, apesar das linhas ousadas que tem o automóvel. Mas aqui, nessa posição que eu estou dirigindo, com 3/4 dos meus braços, eu acho que o carro está entregando uma boa posição ao volante. Gosto do volante, da empunhadura, daquilo que ele oferece como base. O Captur é, como eu diria, é um crossover malhado. Então se malhou, cresceu, entrega essa robustez e essa parte onde o equilíbrio de dirigibilidade. Então isso é importante. Olha, tem uma parte muito legal aqui que vocês vão descobrir depois que dirigir o Captur, que é o volante com esse indicador digital. Então isso é bom porque quando você quer vencer o radar, esquecer o controlador de cruzeiro e de velocidade, acho que você prestando atenção ao odômetro digital, você ganha em informação. Acho que a Renault não faz um dual cockpit, mas ela entrega um quadro de instrumentos dividido em 4 fases. Então a fase esquerda, onde você tem o conta-giros, a fase direita, onde você marca o combustível, está aqui, é super fácil você enxergar isso. Também aqui no meio, onde tem o odômetro digital, a seta, e ali em cima o mini computador de bordo com as informações, e embaixo também aqui, onde indica a porta, a revisão, a parada, enfim, e o seu modo de condução também mais eficiente. Gosto da aplicação do Media Nav, porque esse Media Nav aqui, ó, baixando um pouquinho o volante, é o mesmo já empregado no Duster. Então isso você vê no Logan também. A gente está aqui em São Paulo, na rua Henrique Schaumann. Olha aí, com o Murilão fazendo essas imagens para mim, entregando aqui para a gente entender um pouco mais. Controle analógico dos botões do ar-condicionado, onde você vai. E Jorge, como é essa história da suspensão do carro? Gente, é suspensão de crossover, de SUV, não tem jeito. Então vai sempre dar aquela balançadinha, aquela cepada. Então você vai estar a bordo, o carro vai dar essa balançada natural, porque essa proposta está um pouco mais elevado. O carro entrega isso. Então, fazendo essa aposta aqui no motor
1.6, que custa 10 mil a menos se você considerar que o 2.0, e também custa 10 mil a mais que o próprio Duster. Então, como escolher o Captur ideal vai depender do seu bolso, daquilo que você optar pela compra e enxergar a oportunidade de negócio. Você pode me perguntar, mas Jorge, em relação muito plástico a bordo, olha, tem plástico no painel nessa versão 1.6, você, como não tem um painel de duas cores, na versão 2.0 mais completa ele oferece isso, o Biton, como eles estão falando, então não dá para você entender um pouco essa relação de desenho do painel com a modernidade daquilo que eles tentam imprimir no 2.0 com duas cores. Mas aqui é a questão básica do carro que vai entregar essa proposta, e na minha opinião, acho que se você analisar o custo-benefício e não fizer questão de dar aquela descansada no pé esquerdo, acho que esse modelo 1.6 com esse motor mais moderninho aqui pode ser uma opção bacana. Lembrando que, é um detalhe aí para vocês, 1.6 com câmbio CVT, ele chega no próximo semestre, então é uma decisão de escolha. Gostei do porta-malas com 437 litros, acho que entrega tudo aquilo que quem compra um SUV precisa. Voltando novamente a essa discussão do banco, eu gosto quando o banco Renault ele te abraça bem, empresta essa sensação de equilíbrio muito justa. Então, quem está procurando Fun Drive não procura SUV, que é a direção mais esportiva, mais alegre. SUV é mais meio de transporte, é uma locomoção mais familiar e, digamos, é uma locomoção que está conquistando o mundo, né? Porque é isso que vem acontecendo. Então a gente está com imagens aqui de André Deliberato para o meu canal no YouTube também. Então siga a gente. A gente conversa agora com o engenheiro Carlos Henrique Ferreira, que é diretor de comunicação da Renault do Brasil, que está lançando uma proposta nova a partir do Captur. Redescobrir a Renault. Como é que é explicar isso para o telespectador a partir de um carro novo, completamente globalizado, Kaique? Bem, Jorge, a Renault hoje está num momento muito positivo no Brasil. A gente tem uma gama já vencedora, Sandero entre os mais vendidos do Brasil, o Stepway é o carro aventureiro desse segmento mais vendido, o Master é líder do seu segmento há 3 anos. A gente tem buscado ampliar a nossa gama de produtos nos últimos anos, com o Duster, primeiro, depois com o Oroch, e agora redescobrir a Renault, por quê? Estamos trazendo para o Brasil, acho que um apelo a mais para a marca, além do ótimo relação custo-benefício, do espaço interno, da robustez, que já são conhecidos, agora estamos trazendo produtos novos em novos segmentos, que tem, no caso do Captur, muito claro isso, o design como uma das principais forças do produto. A Renault teve uma mudança de design mundial, que está acontecendo, e agora no Brasil chega o Captur com esse design completamente novo, que a gente já sabe através de pesquisas, dos primeiros comentários, mesmo da imprensa, que é um dos pontos fortes do produto. Então aqui a gente traz um produto a mais na nossa gama, no segmento que hoje a gente não participa, um segmento, importante dizer, que a gente tem observado, vem crescido ano a ano no Brasil. Então o cliente brasileiro quer cada vez mais esse tipo de produto. E aí nós temos um produto que entra com design fantástico, com todos os atributos que a gente sabe que o cliente desse segmento gosta. Posição de dirigir alta, robustez, altura do solo, tudo isso o carro traz, com grande espaço interno, maior porta-malas. Então é um momento de ver a Renault trazendo mais emoção com o design, mais opções para os clientes que já são Renault, continuarem na marca, e para aqueles que nesse segmento não pensavam na Renault, agora podem redescobrir a Renault com esse novo produto. Estratégia de preço também que surpreendeu um pouco, né? Você tem um carro que a partir do modelo 1.6 já manda bem e no 2.0 completo fica muito abaixo da concorrência. Nós temos a versão 1.6, que realmente privilegia mais o baixo consumo de combustível, motor moderno, todo em alumínio, lançado agora, no final do ano passado, comando de válvulas variáveis, tecnologia da Fórmula 1 de recuperação de energia, tudo isso. Conclusão, ele é A no programa do Procon, que significa menor consumo de combustível no seu segmento. 120 cavalos. 120 cavalos. Depois, temos a opção para quem quer mais desempenho, um motor de 148 cavalos com câmbio automático. Então, são opções para os diversos públicos para esse segmento. Agora, o interessante é dizer que todos esses modelos, desde a versão de entrada do segmento, já vem completo. Por exemplo,
Tem um item que é bastante sofisticado, eu diria ainda para o nosso mercado, que é o controle eletrônico de estabilidade, o ESP. É de série, desde a versão 1.6. Vem sempre com 4 airbags, 2 frontais, que é obrigatório por lei no Brasil, mas traz também 2 laterais nos bancos dianteiros, de série. Então o carro vem muito completo. Sistema de fixação de cadeirinhas, né, no banco traseiro, o Isofix, traduzindo, mais segurança também para a fixação das cadeirinhas. Porta-malas, o maior da categoria. Então o carro traz realmente aquilo que o cliente quer, já desde a versão básica. Muita segurança, com design e características realmente que põem o carro como um carro robusto, com tudo aquilo que o cliente que busca esse tipo de carro, né, um Sport Utility, quer. Convivência com Duster. A gente tem, como eu disse, um carro que vem completar a nossa gama. O Duster hoje, a gente sabe que vendemos a maioria dos carros na versão 1.6, então vai da faixa de preço ali abaixo de R$70 mil, 68, 69, a média fica por aí, R$70 mil, e o Captur parte de 79. Então é um cliente com poder aquisitivo um pouco maior. Então a gente acha que convivem perfeitamente e a ideia é essa, o cliente hoje tem Duster, quer pular para um patamar acima, vai ter mais uma opção. Então vamos conviver, com certeza. É natural que haja um pouco de canibalização, mas a gente acredita que vai ser, sem dúvida, volumes a mais do Captur para a Renault do Brasil. Quando ele fala em canibalizar, gente, é o seguinte, é quando o carro enfrenta o outro, porque o consumidor fica na dúvida se vai gastar R$10 mil a mais, ou se vai optar pela robustez do Duster, ou se vai para o pacote de tecnologia e design que oferece o Captur. A gente conversou com o engenheiro Carlos Henrique Ferreira, aqui para o Automotor.